bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje nós falaremos rapidamente sobre a legislação que envolve a comercialização ou não comercialização da cerveja fabricada aí no fundo da sua casa, né, artesanal, caseira. E por isso nós estamos num cenário diferente, não estamos na nossa cozinha hoje. Eu vou falar rapidamente de alguns argumentos prós e contrários a quem defende ou não a comercialização da cerveja. A gente sabe que não é incomum as pessoas comercializarem, então a gente vai trazer um pouquinho, um panorama do que são esses argumentos e dizer ao final aí se pode ou se não pode e apresentar algumas novidades. Então a gente tem feito alguns estudos e nesses estudos a maioria das pessoas dizem não pode, é taxativo, né, uma resposta absoluta. E nós traremos aqui algumas opções para possibilitar essa comercialização. Isso não vale para o Brasil todo, nós pegaremos aí pelo menos 4 municípios onde isso é possível, mas provavelmente no Brasil todo deve ter outros municípios, basta sentar aí na frente do computador e estudar para entender essa legislação. Então, inicialmente, a gente vai falar de quem tem o argumento pró a comercialização. Quem diz, não há problema, você pode vender sem risco nenhum. Vamos trazer esse argumento e depois a gente vai fazer o contraponto com o argumento contrário. O primeiro argumento que a maioria das pessoas utilizam é do ponto de vista constitucional. Então, lá na Constituição tem um artigo e um inciso, está no artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. A gente chama isso no direito de princípio da legalidade. Então, se a lei não veda expressamente ou não determina alguma obrigação expressamente, não é vedado, você pode comercializar sem problema nenhum. Esse é o primeiro argumento de quem é pró, ok? O segundo argumento, as pessoas utilizam lá o decreto que regula a fabricação de cerveja, que é o decreto 6871 de 2009, que é um anexo da lei 8918 de 94, que diz o seguinte, que a cerveja, a bebida, é o produto de origem vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Então, com base nessa palavrinha industrialização, as pessoas argumentam que a produção caseira não se enquadraria nisso, logo ela não se enquadraria nas demais regras sanitárias que envolvem a cerveja, tributárias, etc. Portanto, poderia se vender sem nenhum tipo de dor de cabeça. A outra corrente que defende que não é possível a comercialização sem um atendimento mínimo às regras sanitárias, etc., traz como fundamento algumas outras legislações, inclusive a própria legislação da fabricação de cerveja, mas ela empresta outros conceitos para que se dê um entendimento um pouco mais amplo. Eu, particularmente, sou partidário dessa linha. Não dá para fabricar a cerveja no fundo de casa e não atender o mínimo da legislação vigente e comercializar sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Eu vou ler rapidamente aqui algumas coisas para a gente entender se isso está correto ou não, se enquadra aí ou não. O argumento contrário, então. O conceito de alimento ele está previsto lá no artigo 2º do decreto 986 de 1969, então é um decreto-lei. O Brasil ainda era o Brasil ditadura. Então, o presidente da República emitia decreto-lei, que é tido como lei, né, para fins jurídicos. O decreto-lei da época ditatorial, ele é uma lei ordinária, como é o Código Civil, como é o Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 2º dessa lei diz, para efeitos deste decreto-lei, considera-se alimento, toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção ou desenvolvimento. Então a gente sabe que cerveja está dentro desse conceito, cerveja é alimento, então a gente tem que entender que ela tem que estar de acordo com as regras sanitárias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente traz a lei 8137 de 90, que é a lei que trata dos crimes contra a ordem do consumo, e a gente empresta alguns conceitos lá que a gente vai aliar, a gente vai analisar do ponto de vista normativo global para saber que a legislação impede essa comercialização sem que o comerciante aí tenha algum problema. Então a lei 8137 de 90 diz em seu artigo 7º, constitui crime contra as relações do consumo, aí lá no inciso 9,
ter em depósito para vender ou expor à venda produtos em condições impróprias para o consumo. Tá, mas a minha cerveja é fabricada de forma natural, não tem adição de conservantes, então ela não é imprópria para consumo, então eu não entro nessa categoria descrita lá nos crimes contra a ordem do consumo. Mas aí a gente vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios. E aí vem o parágrafo 6º, são impróprios ao uso e consumo. Então a gente já linka aí a questão do impróprio. Aí no inciso 2, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. Portanto, quando você fabrica a cerveja no fundo da sua casa com a intenção de vender e não atende à legislação sanitária, em tese você está fabricando um produto que é impróprio para o consumo por basicamente não atender à legislação. Então, independe se ele faz bem ou se faz mal, ele é impróprio para o consumo porque ele não passou pelo crivo da legislação sanitária, né? Então as suas instalações não passaram pelo crivo da legislação sanitária, então não dá para saber se ele é próprio ou impróprio para o consumo. Daí, com base nesses dois argumentos, a gente consegue extrair que a comercialização sem o atendimento das normas sanitárias pode-se constituir crime. Aí eu digo pode-se porque vai depender da forma como é fiscalizado, quem é o agente fiscalizador, se é a vigilância sanitária, se é o próprio Ministério da Agricultura, ou se a Polícia Civil. Nós temos um caso aqui no escritório que uma pessoa transportava produtos fermentados à base de leite, iogurtes, etc. E o veículo estava sem refrigeração. É uma empresa que é cliente do escritório, então o motorista acabou sendo preso aí numa sexta-feira no fim do dia. Ficou preso até a segunda-feira porque crime contra a ordem do consumo não é afiançável. E ela só foi liberada depois que nós entramos com pedido de relaxamento de prisão. Então, assim, pode se tratar de uma coisa bastante séria, essa comercialização, e exige aí alguns cuidados adicionais para que você não incorra em algum problema sério e se veja numa situação difícil de se resolver por basicamente vender a cerveja que você fabrica no fundo da sua casa. Portanto, a gente vai falar basicamente hoje que há a necessidade do regramento, né, de atender a legislação sanitária, só que por outro lado a gente vai demonstrar que é possível atender essa legislação sanitária fabricando no fundo da sua casa. Então a gente vai trazer uma nova conceitualização, uma nova ideia de que é possível você regularizar, e aí vai depender do estudo da legislação municipal, mas que sim, é possível, não é uma verdade absoluta dizer que não. Então quando a gente pergunta para alguém, eu posso vender minha cerveja lá fabricada no fundo da minha casa? Todo mundo diz, precisa do mapa, precisa do mapa. Primeira coisa que eu lembro é da Dora Aventureira quando ela fala, eu quero o mapa. Isso mesmo. Isso não é uma verdade absoluta, porque primeiro, a gente não precisa do mapa, a gente precisa do registro no mapa. O mapa nada mais é do que um órgão ligado ao governo federal, né, ao Poder Executivo Federal, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e esse órgão ele é responsável por emitir os registros, tanto da cervejaria, então da produção, quanto dos rótulos, porque é necessário que ambos sejam registrados. Primeiro a cervejaria, ao passo que as instalações serão certificadas, dizendo que está tudo correto, etc., atendem às normas sanitárias e a salubridade é atestada. E por outro lado, o próprio produto precisa ser registrado, então os rótulos da cerveja precisam ser registrados, porque ali a gente vai definir a composição, quais são os alergênicos que tem dentro daquele produto e avisar ao consumidor. Tudo isso para quê? Para que vá para um mercado um produto que seja seguro para o consumo. Então a legislação ela vem não é para ser chata, para dificultar a comercialização e o empreendedorismo. Ela vem para garantir que o produto que esteja na prateleira seja seguro para o consumidor. Então ela é basicamente para isso. Portanto, quando você está fabricando lá na sua casa, mesmo sem a intenção de vender, é importante que você conheça essas regras sanitárias, porque você vai ter a garantia de produzir um produto que seja seguro para o seu consumo, para o consumo da sua família e dos seus amigos. Ao passo que você, não tendo conhecimento, não atendendo essas regras sanitárias, você pode produzir um produto que não seja próprio para o consumo, que seja impróprio,
que ele tenha contaminação, etc., e fazer mal para você mesmo ou para sua família. E essa não é a intenção do cervejeiro caseiro, que na maioria das vezes quer se divertir produzindo a própria cerveja. Então, para se obter o registro no mapa, que não é a parte mais difícil do processo, parece que sim, todo mundo diz, o registro no mapa é o mais importante, e parece que no processo é a parte mais difícil, e não é. Para a obtenção do registro no mapa, é necessário cumprir uma série de requisitos, dentre os quais passa pelas autorizações, então pelos alvarás, tanto de funcionamento quanto sanitário dos municípios. E é aí que está o X da questão. Nós temos hoje, no Brasil, alguns municípios que já têm autorizado a produção de cerveja caseira com a intenção de vender, concedendo inclusive alvarás em ambientes residenciais. Então lá no fundo da sua casa tem um quartinho com a sua cervejaria. Alguns municípios já têm trazido a possibilidade de regularização dessa instalação com a concessão de alvará sanitário e alvará de funcionamento, o que vai possibilitar aí o pedido do registro do estabelecimento lá no Ministério da Agricultura. Então eu vou trazer rapidamente algumas informações de pelo menos 4 municípios aqui no Brasil, e a gente vai começar a entender que é possível você comercializar lá de modo rudimentar no fundo da sua casa, regularizar aquela produção e comercializá-la sem infringir a legislação, ok? Antes de falar dos municípios, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu não estou incentivando absolutamente ninguém a fabricar cerveja e comercializar. Isso daqui é só um conhecimento da legislação. Caso você tenha a intenção de fabricar e comercializar, procure uma ajuda jurídica e técnica de um assistente, de um responsável técnico de cervejaria, para que você seja orientado. Primeiro, para que você possa atender a legislação. Segundo, para que você adquira equipamentos que sejam capazes de atender a legislação sanitária do Brasil. De repente você compra lá um fermentador bonitão de inox para 50 litros de cerveja auto-refrigerado, paga 5, 6 pau num fermentador, e aí quando vai passar pela vistoria do mapa, verifica que aquele fermentador não atende a especificação técnica que é mínima permitida, e aí você jogou 5 pau no lixo e toca ter que fazer tudo de novo. Então o estudo prévio ele é muito mais barato do que a regularização com a produção já funcionando. O primeiro município que eu vou falar rapidamente é aqui do meu município, que é Campinas. No ano passado o prefeito editou um decreto permitindo que zoneamentos residenciais pudessem receber pequenas cervejarias. Isso porque Campinas já é tido como um polo cervejeiro. Nós temos hoje em torno de 19 cervejarias aqui na região, dentre as quais 11 fica no município. Então o município já tem flexibilizado a legislação para permitir a emissão de alvarás para cervejeiros caseiros, residenciais, ao passo que essas pessoas consigam aí no futuro registrar os seus estabelecimentos e os seus rótulos no Ministério da Agropecuária, da Agricultura e Pecuária, e comercializar sua cerveja sem nenhum tipo de problema. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui é Campinas. Eu vou falar mais profundamente de outros 3 municípios, que é Valinhos, Nova Lima, lá em Minas Gerais, e do Rio de Janeiro, porque esses têm legislações extremamente interessantes, com assuntos bem legais, que esses valem muito a pena a gente tratar com mais profundidade. O primeiro município que eu vou falar é o município de Nova Lima, que fica lá na Grande Belo Horizonte. Então desde 2012, a gente está falando de 8 anos, já existe uma lei que chama Lei Pro Artesão. E essa legislação garante que o cervejeiro caseiro possa regularizar a sua cervejaria artesanal e obter o registro junto ao Ministério da Agricultura. Eu entrei em contato com a Secretaria de Turismo, porque essa legislação ela é para fomento ao turismo. Então eu entrei em contato com a Secretaria de Turismo questionando se havia alguma cervejaria que era no fundo da casa de alguém que havia solicitado a regularização. E me disseram que ainda não havia esse pedido, mas que pela legislação seria totalmente possível. Basta que alguém busque essa regularização, que provavelmente obterá. Eu combinei com a pessoa com quem eu falei que, havendo esse tipo de solicitação, ela vai me ligar para que eu saiba o que aconteceu nesse processo e aí trazer a novidade para vocês aqui no canal.
O outro município que eu vou trazer é Valinhos, que fica aqui na região de Campinas, que tem uma das legislações mais excepcionais, dentre as quais eu estudei. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa legislação, eu vou ler algumas partes do texto legal para a gente entender o que acontece lá em Valinhos. Vamos lá. Então lá em Valinhos, desde 2019, nós temos a Lei 5773 de 2019, que traz exatamente a possibilidade de regularização das cervejarias caseiras com os seguintes textos. O artigo 2º da lei diz: será considerado microcervejeiro artesanal o empresário individual, o microempreendedor individual, então é o MEI que ele está tratando aqui, a pessoa jurídica que registre a produção de cerveja não superior a 30 mil litros mensais e não ultrapasse 360 mil litros anuais. O município poderá licenciar a atividade de produção de cerveja artesanal quando exercida na residência do produtor, desde que sejam cumpridos em conjunto os seguintes requisitos: o cumprimento pelo interessado de todas as disposições normativas em vigor quanto à legislação sanitária, então é importante atender a legislação sanitária, a separação completa do espaço físico da cervejaria e da residência, impedindo que animais domésticos ou pessoas não autorizadas adentrem o ambiente de produção. Então, bicho, aquele tipo de produção que o cachorro vem lamber seu pé, lamber resto de mosto que cai no chão, a sogra vai lá perguntar o que você está fazendo, não tem como regularizar. Por quê? É um processo de industrialização, ainda que rudimentar e caseiro, com a finalidade de comercialização. Então precisa ter profissionalismo, porque é uma atividade empresarial. Ainda que seja uma atividade empresarial rudimentar, caseira, individual, é uma atividade empresarial porque ela visa lucro. Visando lucro, a gente tem que ter um mínimo de critério e cuidado para que essa atividade obtenha aí as autorizações do poder público. O inciso 3 do artigo 10 diz: a existência de acessos distintos e independentes e incomunicáveis em local onde se dá a produção e a armazenagem, a separação absoluta entre os móveis, utensílios e materiais utilizados para a produção e a armazenagem da cerveja artesanal e aqueles para o uso doméstico. Então não dá para pegar a panela de pressão da Dona Maria, que cozinha feijão de manhã e à tarde está cozinhando cevada. Não rola. Você tem que ter um equipamento individualizado, próprio para a cervejaria, e isso tem que ser completamente separado. Inadmitindo aqui esse caso, exceções. Então, o que é da cervejaria, o que é da residência, é da residência. Existe também na legislação a determinação que o cervejeiro caseiro não impeça qualquer tipo de fiscalização, seja por que órgão for. Então, vigilância bateu, tem que abrir as portas como uma cervejaria normal faz, uma cervejaria grande faz. Bateu lá o Ministério da Agricultura, abrir as portas para o fiscal fazer a legislação, porque isso é o que acontece no meio empresarial. O parágrafo 1º desse próprio artigo 10 diz que a lei não dispensa o registro no mapa, então ela vem claramente aí dizendo: olha, mesmo você fazendo tudo e obtendo o registro no município, a concessão dos alvarás, é necessário o registro perante o Ministério da Agricultura e da Pecuária. Então uma coisa não exime outra, por quê? O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele é um órgão do Poder Executivo da União, então é federal, e ele está debaixo da lei federal. Uma lei municipal não pode eximir o produtor desse registro, porque haveria uma usurpação de competência e uma legislação dessa seria facilmente derrubada aí perante o Poder Judiciário, ok? Eu falei rapidamente no começo dos tipos de empresário lá em Valinhos. Então eu falo do microempresário, né, do empresário individual, e falei MEI. Aí provavelmente a galera falou assim: porra, mas lá pode MEI, todo mundo já cresceu o olho. Não, não pode MEI. Isso foi uma antecipação legal que o legislador de Valinhos fez para que, quando a legislação do MEI for alterada, possibilitando ao cervejeiro caseiro se enquadrar como microempreendedor individual, a legislação do município já esteja adequada. E isso porque a lei do Simples, que é o método de tributação, a lei do Simples foi alterada recentemente, possibilitando as cervejarias médias e pequenas de faturamento aí próximo de 5 milhões ao ano que se enquadrem na lei do Simples. E isso já é uma movimentação que é esperada pelo mercado cervejeiro,
que o microempreendedor individual possa se enquadrar nessa categoria em pouquíssimo tempo. Então, provavelmente nos próximos 6, 8, até 12 meses no máximo, a legislação do MEI deve ser alterada, possibilitando o microcervejeiro caseiro se enquadrar nessa categoria de tributação e de pessoa jurídica. Daí nós vamos lá para o município do Rio de Janeiro. Então já falei de Campinas, já falei de Nova Lima lá em Minas Gerais, já falei de Valinhos aqui em São Paulo, que é do lado da minha cidade, e a gente vai para o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro escancara o assunto e deixa muito mais claro qual é a movimentação da legislação nos últimos anos e o que deve acontecer no Brasil inteiro aí nos próximos meses ou anos. Lá no Rio de Janeiro, o decreto 40935 de 2015, e eu estou trazendo o número da legislação porque muitas vezes a gente vê no vídeo as pessoas dizendo em tal lugar tem uma lei, tal lugar tem uma lei, mas não cita qual lei é, e para quem quer pesquisar acaba sendo muito mais difícil. Então eu estou dizendo o número da legislação para que fique fácil para quem tiver interesse nesse assunto buscar a informação de uma forma um pouco mais simples. Então o decreto 40935 de 2015 diz no artigo 2º: equiparam-se as microcervejarias artesanais para fins de concessão de alvará. Então a gente consegue obter o alvará dentre essas características descritas no decreto. As indústrias do decreto 322 de 1976, vedado em qualquer caso o licenciamento em sala comercial. Então a gente sabe que tentar licenciar uma cervejaria caseira em salas comerciais não é possível lá no Rio de Janeiro. Mas o decreto 322 de 76 ele traz uma série de possibilidades e é isso que nos interessa. O parágrafo único do inciso 1 do artigo 2º diz: o funcionamento de microcervejaria artesanal por força de analogia com a indústria do inciso 6 observará as restrições aplicáveis à indústria caseira, conforme o artigo 75, inciso 6 do decreto 322 de 1976. Lá no decreto 322 de 76, nós vamos ler rapidamente aqui o inciso 5 e o inciso 6 do artigo 75, que tem a seguinte redação: uso industrial que, por suas pequenas dimensões, é o nosso caso do cervejeiro caseiro, silêncio de operação, pouca geração de tráfego e necessidade de pequena armazenagem, que for compatível com as demais atividades permitidas em loja ou sala da mesma edificação comercial ou mista, e a ela e as unidades residenciais não causar incômodo de qualquer espécie, além de permitida em edificação de uso exclusivo nas zonas citadas do inciso 1 ao 4, que deverá ser adequado. Então a gente já tem uma abertura aqui que a cervejaria pode funcionar na casa e obterá os alvarás. Então a gente vai lá para a leitura do inciso 6 do artigo 75 do decreto 322 de 76 para entender o que é indústria caseira. Indústria caseira é atividade de uso industrial que, por sua escala reduzida de produção, resultado do trabalho exclusivo dos moradores. Tem alguma conexão aí com o cervejeiro caseiro ou não? Sem o auxílio de empregados e que, por não causar incômodo de qualquer espécie à vizinhança, pode ser exercida em unidade residencial de edificação unifamiliar, multifamiliar ou mista. Então aquela casa que tem um barzinho na frente, mora 2 ou 3 famílias ali no quintal e lá no fundo tem a cervejaria, poderia ser passível de análise para obtenção de alvará, tanto de funcionamento quanto sanitário. Olha que excepcional isso para o cervejeiro caseiro lá do Rio de Janeiro. Podendo ainda inclusive funcionar em condomínios residenciais desde que haja a autorização na convenção de condomínio. Então lá no seu apartamento talvez fosse uma possibilidade, ou no seu condomínio de casas. Então tudo isso teria que ser analisado detidamente caso a caso, mas a legislação ela traz essa abertura, possibilitando o cervejeiro caseiro regularizar a sua produção, o seu rótulo e comercializar. Isso é extremamente fantástico para quem busca aí uma fonte alternativa de renda, principalmente agora que a gente está no momento de crise aí por conta dessa pandemia do coronavírus. Então quem tem uma ótima cerveja pode se regularizar e comercializar, exatamente como faz a tiazinha do bolo, o tiozinho da garrafada lá na feira, trabalhar dentro da lei para que não tenha nenhum tipo de problema.
Falando rapidamente dos requisitos básicos para pedido do registro no mapa, a gente teria a constituição de uma pessoa jurídica, que seria a constituição de uma empresa, os alvarás, tanto de estabelecimento de funcionamento quanto o sanitário, e aí no segundo momento, já obtendo o registro do estabelecimento, o registro no mapa. Então a legislação municipal ela veio facilitar a vida do cervejeiro artesanal para que ele possa obter os alvarás e, obtendo esses alvarás, solicitar o registro no mapa. E aí eu trago uma informação aqui final, que é para coroar o nosso vídeo, que é uma entrevista que eu extraí de um site chamado Goroná, que é uma entrevista feita com um fiscal do mapa, que diz o seguinte: para o Ministério da Agricultura, em um primeiro olhar, não há impedimento do cervejeiro caseiro produzir em sua residência, desde que atenda aos critérios de higiene e segurança impostos pelo órgão. Para o mapa, a exigência para a emissão da licença é que o estabelecimento produtor possua um alvará de funcionamento emitido pela prefeitura local. Portanto, galera, a gente tem aí na legislação do Rio de Janeiro, que é um grande município, é uma metrópole também, a possibilidade da regularização pelo cervejeiro caseiro. E isso traz aí alento para quem está produzindo a possibilidade de regularização, comercializar sua cerveja dentro da lei e no final do dia colocar a cabecinha no travesseiro e só pensar quantos barris ele comercializou. Não se preocupar com fiscalização, por estar infringindo a legislação, etc. Como foi um vídeo extremamente técnico do ponto de vista legislativo, eu não quis exaurir a matéria, então eu trouxe aqui um pouco de curiosidade. A nossa ideia não é criticar os outros colegas, porque cada um fez em algum momento, a legislação sofre alteração diária e muitos deles nem trabalham na área do direito para ter um conhecimento um pouco mais profundo. Então a gente fez esse vídeo justamente para isso, para trazer uma ideia nova, para que as pessoas se sintam aí com necessidade de procurar mais informações. Se você gostou do vídeo, coloca lá um joinha, se inscreve no canal para a gente ter um feedback desse tipo de vídeo, porque de repente a gente pode até fazer novos vídeos dizendo quais são os riscos da produção e comercialização da cerveja caseira sem os devidos registros. Então, o que pode acontecer com o cervejeiro caseiro, se ele coloca um rótulo e comercializa sem a regularização, se isso pode piorar ou não a situação dele. Então é bastante interessante a gente ter esse feedback para que a gente produza conteúdo que seja de interesse de todos, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.